tarde a todos. É um prazer ver a casa cheia. Agradecer novamente a SPM pela acolhida. Esse é o Encontros com o Futuro, Fórum Agronegócio no Brasil. É uma iniciativa do World Observatory, da SPM São Paulo e da Prime, que é o braço das Nações Unidas de Universidades de Negócio no Brasil e no mundo. Tem apoio do Canal Rural e apoio do Cubo do Itaú, que trouxe 3 grandes startups para tentarem o pitch hoje. Muito legal ter vocês aqui, sobretudo na academia. A gente vai começar com uma fala do presidente Dalton. Prazer tê-lo aqui com a gente. Depois com a professora Érica, depois a professora Fred. Boa tarde, bem-vindos ao SPM. Aos que vêm de fora, os nossos estudantes já estão em casa. Para a gente é muito bom estar recebendo esse evento e estar trazendo, quanto mais a gente puder, o agronegócio perto da SPM. Isso não é uma atitude nova, a gente sempre esteve, de uma certa forma, próximos do agronegócio, e não podia ser diferente, tendo em vista que a SPM é, acima de tudo, uma escola de negócios que se manifestam principalmente nas nossas áreas de competência, ou seja, as indústrias criativas ligadas ao marketing, comunicação, mas somos uma escola de negócios e nós não podemos minimizar ou deixar de prestar atenção ou deixar de dar o melhor da nossa atenção para o agronegócio, que é o motor da economia brasileira. É uma área, não preciso falar da grandeza e da riqueza e da importância dessa área. E é uma área que é especialmente importante para nós da SPM, porque é uma área que precisa muito de marketing, né? Conforme a gente sabe, conforme a gente percebe. Então, a contribuição que os nossos estudantes poderão dar para as empresas ligadas ao agronegócio é enorme. E o espaço que as empresas do agronegócio poderão abrir para os nossos estudantes também é enorme. A SPM, o nosso foco é o sucesso profissional dos nossos estudantes, esse é o nosso grande foco, é para isso que a gente trabalha. A gente sempre fala que educação superior é investimento, todo mundo concorda com isso. A educação superior é investimento. Para nós, investimento é receber meu dinheiro de volta, com correção monetária, juros, dividendos e rápido. É isso que nós queremos para os nossos estudantes. Sucesso profissional. O agronegócio precisa de quem trate negócio como negócio e, sobretudo, do ponto de vista de marketing, e os nossos estudantes precisam que o agronegócio abra cada vez mais as portas para eles. Então, a gente juntou aqui a fome com a vontade de comer. Vocês são todos muito bem-vindos, espero que vocês tenham um excelente evento. Obrigado, professor. Obrigado. Professora Fred. Oi, gente. Boa tarde. Então, vou tentar não ser repetitiva. Conforme o Dalton disse, é um prazer a parceria como um todo. Queria agradecer muito Pedro, a Érica, por terem trazido a oportunidade de, como o Dalton falou, juntar a academia, essa temática cada vez mais forte no Brasil. Sim. E realmente estava faltando um espaço, estava faltando esse vínculo para a gente gerar cada vez mais conteúdo sobre o agronegócio e com essa lente de business, educação, marketing. Então, todos sejam bem-vindos e que seja só o início de uma série de outras parcerias que virão. Com certeza, professora. Obrigado. Professora Érica. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à nossa casa. Curso de administração cada vez mais pensando nessas parcerias. Então, Encontros com o Futuro foi idealizado com muito carinho, né, Pedro? Sim. Temos o World Observatory, Prime e o curso em si trabalhando juntos. Esse é o primeiro de uma série de fóruns que percorrem o âmbito aí da economia na Agenda 2030 da ONU, que vão ocorrer ao longo do ano. Então, sintam-se em casa, voltem, não precisam estar aqui somente em agro, teremos outros temas. E não só isso, os estudantes são beneficiados por tudo que a gente proporciona aqui
E, como o Dalton até comentou, agro é algo que nós temos aqui com o tempo, foi crescendo, sempre tivemos, mas foi crescendo e cada vez mais com aquela fome de ter algo novo. Então, agradeço inclusive a professora Luciana Florencio, que nos representa muito em agromarketing, está sempre à frente, o pessoal da Liga Agro que está aqui também, obrigada pela presença e todos que estão. Muito obrigado e um ótimo evento para todos nós. Obrigado, professora. Eu preciso registrar que a professora Érica apoiou a iniciativa desde o começo, com o professor Dalton e a Fred, e ela, para a gente, é a grande responsável por esse projeto estar acontecendo, tanto aqui na rádio, a gente está gravando rádio, com programas com grandes executivos e fazendo esses fóruns. Eu tive a sorte de tê-la como colega no doutorado. Então, vamos lá. Eu vou começar com a Maíra Teis, sócia da PwC e líder da Tax Agribusiness, com uma apresentação, um big picture do setor. Boa tarde a todos. Obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui hoje. Espero conseguir contribuir para essa junção dessa visão, academia e negócios. Eu atuo no setor de agronegócios há mais de 19 anos. Eu sou sócia responsável pelo escritório da PwC de Ribeirão Preto, que é um escritório que há mais de 40 anos atua com o setor de agronegócio no Brasil. Começou na época do Proálcool, auditando usinas de açúcar e etanol e elevando o nível da governança no ambiente de negócios. A ideia aqui é fazer uma breve introdução das tendências do agronegócio, uma visão do nosso setor e os principais desafios. Bom, vamos lá. O ano de 2023, o agro teve uma representatividade, assim como vem acontecendo há um bom tempo, o agro tem aumentado a sua representatividade no PIB, né? O ano de 2023 foi 23,8%. O superávit da balança comercial trazido pelo agro foi de 148 bilhões de dólares. É muito dinheiro. E o agro está totalmente integrado com essa agenda, produzir de forma sustentável, né? Em 2050, a gente vai ter um desafio de alimentar aproximadamente 10 bilhões de pessoas no mundo. 9,7, 10 bilhões de pessoas. Isso significa que o mundo vai ter que produzir mais alimentos. Estima-se que aproximadamente de 23 a 2050, essa produção precisa aumentar em 50%. E aqui estamos diante de fatores diversos que desafiam esse incremento de produção. População, o aumento da população, a migração da população, o clima, mudanças climáticas. A gente está vendo agora essa tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul, o Brasil abrindo para importação de arroz para poder tentar segurar preços. Então, aqui, o clima cada vez mais imprevisível e o agro totalmente conectado a essas mudanças, no sentido de também ser uma indústria a céu aberto, como é muito bem conhecida. O cenário geopolítico, né, a guerra na Ucrânia, aumentando ali o preço de defensivos, de fertilizantes, então todo o impacto que a gente tem, e também das commodities, de certa maneira, muito voláteis aos mercados internacionais, aos estoques, de uma maneira geral, e a tecnologia. Então, um ambiente de crescimento, um desafio muito grande de aumento de produção, de aumento de capacidade de produzir, atrelado a todos esses desafios. No ambiente de negócios, a PwC, em 2020, fez uma avaliação de quais são as principais forças que estão transformando o mundo e que podem impactar o ambiente de negócios. E essas forças transformadoras também impactam o agro, tá? A gente usou a sigla ADAPT, e aí a gente pensa que esses elementos já existiam lá na teoria de Darwin, há mais de 2 séculos, né? Aquele que melhor se adapta sobrevive. Sim, é uma releitura dessa visão, só que, porém, com outros elementos. Não estamos falando só de aspectos da natureza, estamos falando de aspectos de negócio. E aí, quando a gente olha nesse estudo, o que se aprofunda é, o primeiro ponto, assimetria. A disparidade da distribuição da riqueza, uma classe média que vem sendo achatada e precisa consumir e precisa se alimentar. Muitas vezes achatada por efeito da inflação ou por outros efeitos econômicos.
A disrupção na área de tecnologia, novas tecnologias acontecendo, desafiando as empresas, desafiando o ambiente de negócio a todo momento. A inversão da idade, quantidade de profissionais no mercado de trabalho disponíveis e os desafios das sociedades em manter uma população mais jovem e uma população mais idosa com dignidade. A polarização, que é algo que a gente tem sentido muito em diversos países, essa questão do nacionalismo e populismo, então, todos os efeitos, os impactos econômicos que isso tem trazido, e a questão da confiança. Esse é um aspecto que a gente entende que tem sido reduzido, a confiança nas instituições que sustentam o nosso modelo econômico. Então, quando a gente olha o agro com seus próprios desafios e o ambiente de negócios totalmente permeado por essas tendências, essas forças que buscam, que dividem energia nas agendas das empresas, dos produtores no dia a dia, a gente desenha os seguintes cenários e tendências para o agronegócio brasileiro. Primeiro ponto, isso desde sempre, né, a volatilidade e incertezas relacionadas ao mercado, isso sempre aconteceu, nível de estoques, queda de preço, produz essa emoção da volatilidade de preços. O capital humano, né, cada vez mais, não só no agro, mas muito impactante no agro, as novas tecnologias estão demandando das empresas, dos profissionais, dos produtores, habilidades diferentes. Hoje em dia, máquinas, drones, alta tecnologia, e aí a mão de obra tem se modificado. Então, estar adaptado para tudo isso é extremamente importante. A transição energética como um outro elemento muito decisivo, e aqui a gente tem visto projetos fantásticos, como de biogás, etanol de segunda geração, agricultura mista, colocando agropecuário junto com processos de grãos, como uma forma de uma agricultura mais sustentável, florestas de carbono. Tá? Outras questões importantes também que têm impactado, parcerias estratégicas, revisão da cadeia de suprimentos. A cadeia de suprimentos, muitas vezes, financia o próprio agronegócio em operações de barter, que são trocas de insumos por safra. Então, essas parcerias estratégicas para obter tanto suprimentos quanto tecnologia ou apoio em sistemas de cooperativas, também é um outro elemento que circunda o crescimento do agronegócio. A transparência no consumo nem se fala, né? Hoje, principalmente as novas gerações querem saber de onde vem o alimento que eu consumo, o quão sustentável é esse alimento. E aí a gente tem tantos desafios em relação à produção do próprio alimento, quanto à cadeia de rastreabilidade, a confiança na cadeia de rastreabilidade. A tecnologia totalmente conectada com a mão de obra, tá? E, nesse contexto, o que a gente observa como principais estruturas, pilares, que podem contribuir para a aceleração desses desafios, ou mesmo atravessar esse túnel e conseguir atingir um crescimento sustentável, com menor perdas, com melhor processo de produtividade, de forma que o agro do Brasil esteja bem posicionado para o desafio de crescimento de 50% da necessidade de produção global de alimentos. Riscos, governança e estratégia. A profissionalização do agro tem sido nosso foco, como eu comentei, há mais de 40 anos. Sem avaliação adequada de riscos, sem um sistema de governança e sem definição de estratégia, o que a gente vê são M&As e consolidação de mercado por grandes grupos. Então, as empresas, o agro, que ainda tem uma base muito fundamentada em empresas familiares, precisa cada vez mais fortalecer riscos, governança e estratégia. Outra questão, capital financeiro, cada vez mais ligado a ações de ESG. Então, transparência, relatórios ESG, demonstrar, mostrar e ter visibilidade pode ajudar na busca de um custo de capital menor. E, por último, a questão da inovação.
Muitas vezes inovar exige recursos, exige persistência e não dá para fazer sozinho. Então, aí aqui até tem o cubo, né? Isso é muito interessante. A capacidade que os hubs de inovação aberta têm trazido para trazer inovação, contribuir para o processo de inovação dentro do agronegócio, e essa é uma tendência cada vez maior. A gente vê cada vez mais empresas cooperando num sistema, na busca de startups, de soluções inteligentes com otimização de recursos, projetos menores, para ajudar a vencer todos esses desafios, senão o que a gente acaba vendo no fim é M&As, vendas pela não competitividade. Então, aqui é um macro cenário, a visão do agro até o momento, a nossa visão de desafios globais no ambiente de negócios e como o agro brasileiro já está sendo e tende a ser desafiado nos próximos anos. Obrigada. Maíra, obrigado pela explicação, pelo Big Picture. Fica aí a lição de casa, que não é fácil. Obrigado, Maíra. Pessoal, agora a gente vai chamar um teaser rapidinho de 3 minutos de um projeto que a gente fez sobre o futuro do agronegócio, com o apoio da Bayer. O ano passado a gente lançou 30 documentários e 10 séries para fazer campanhas de awareness sobre temas ligados aos ODS e ao ESG. E do agro foram 2 documentários, uma série e 3 livros. Vocês vão receber uma sacolinha, não sei se vocês já pegaram, que é um livro também sobre o agronegócio, que teve apoio da Bayer. Não sei se alguém da Bayer está aqui, não. Obrigado. Então vamos lá. O agro é a fazenda, o antes da fazenda e o depois da fazenda até a comida chegar na gente. Então a primeira coisa, mais importante, é explicar para as pessoas que o agro é muito sofisticado. Nós costumamos dizer que a agricultura brasileira ela é movida à ciência. Cada vez que a gente aprende mais no agro ou na produção rural, a gente vê que a tecnologia mais aproximada da boa convivência com a natureza é a mais importante. Hoje você pode obter tecnologia e pode obter assistência técnica pelo WhatsApp, pelo seu celular, né, pelo um app. Essa tecnologia ela vai ser fundamental para a agricultura e também para o consumidor. São as associações e as cooperativas que vão levar as tecnologias para os produtores, são elas que vão incentivar a sustentabilidade nesses produtores, não só incentivar a sustentabilidade, mas explicar o como. Hoje não existe no mundo alguém que produza em maior quantidade, com a qualidade e com a sustentabilidade que o Brasil consegue imprimir na sua produção de alimentos, fibras e bioenergia. O respeito que as pessoas têm ao Brasil nessa área é impressionante. Todos os países do mundo, hoje, eles estão focando no apoio aos pequenos agricultores familiares. A gente precisa ter um rigor no controle de operações ilegais. Esse não é um problema da pecuária, é só um problema da sociedade brasileira. O conhecimento é o que vai levar cada vez mais o nosso agro a adotar a exigência mundial por sustentabilidade e entregar algo usando menos, mais saudável, mais natural, mais nutritivo. Isso tudo não tem jeito sem conhecimento. Por isso que a educação é o pilar central de qualquer sociedade. Pessoal, espero que tenham gostado. Já me assopraram aqui, esqueci de comentar, teve apoio da Embrapa e da World Food Program, que ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 2020. Esse documentário passou no Canal Rural, na Globo, na Bandeirantes, na Record e na SBT. E foi dirigido pelo nosso grande diretor, Luciano Oreja. Vamos lá agora para um painel com o Rafael e com a Gisele, e é online. Boa tarde a todos. Tudo bem, Gisele? Sim, é uma grande satisfação participar desse encontro do futuro. Nós que estamos aqui no Nordeste do Brasil, praticamente na cidade de Balsas. Então, fazemos sim uma agricultura há anos.
Nós tivemos a oportunidade de trabalhar nas grandes cooperativas do sul do Brasil, né, no Paraná, e fomos convidados para vir produzir sementes em regiões de baixas altitudes e altas temperaturas. Confesso a vocês, não foi nada fácil. Mas, na continuidade, coordenamos o projeto com a Embrapa Soja. Nos campos... entrou. Gisele, deixa eu só me dar um segundo para apresentar vocês dois, e daí a gente começa o painel, pode ser? Pode. Só um minutinho. Gisele Introvini, superintendente da FAPSEM, vice-presidente de produtores rurais certificados pela Roundtable Responsible Soy. Rafael Kalak, que estava no nosso documentário, obrigado, Rafael, de novo. Superintendente da Socicana e membro do conselho da Bom Sucro. Prazer estar com vocês. A gente vai testar aqui, com a primeira vez que a gente usa o painel digital. Vamos ver se funciona. Vou começar com a Gisele. Gisele, produzir no Cerrado, melhorar as sementes para o Cerrado e conseguir a certificação internacional não deve ser um trabalho fácil. Por onde vocês começaram? Primeiro, esse trabalho de melhoramento genético em regiões de baixas altitudes e altas temperaturas, conseguimos semear soja por toda a linha do Equador. E hoje é uma área com altos tetos produtivos. Mas precisávamos de ferramenta que pudesse transformar também a monocultura da soja nessas regiões. Haja vista que são campos de produção bem extensos, 10 mil, 20 mil, 60 mil hectares, né? E daí, então, nós temos um evento que está na 20ª edição, aconteceu a semana passada, Tejon já teve a oportunidade de vir aqui, a nossa querida Jaqueline estava conosco também a semana passada, o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, e com isso, a transferência de tecnologias é repassada a todos, do pequeno produtor, as crianças das comunidades, as universidades, os grandes produtores que nos visitam e a feira do agronegócio. Foi uma semana muito intensa e isso nos ajuda para as novas tecnologias aqui na região, assim como a certificação, onde nós iniciamos esse trabalho em 2011, numa terra que não tinha lei, uma terra, estados brasileiros, Maranhão e Piauí, esquecidos do próprio Brasil, e constituem um verdadeiro celeiro. Nós temos o PIB do agro alavancando esses estados, mas ainda nós temos a distribuição de renda através do Índice de Desenvolvimento Humano a desejar. As grandes diferenças sociais ainda assim nessa região. Então, nós começamos com uma nova comunicação do agronegócio. É aquele agro que inclui pessoas através de dias de campo, de mostra, de vitrines de diferentes cultivos, de cursos, treinamentos, palestras, com uma forma feminina de mulheres do agro, que interagem com outras profissionais, dentre elas da saúde, do sistema judiciário, que vai até as comunidades, mostra o direito e os deveres, principalmente dos jovens, dos adolescentes, das crianças, das mulheres que têm problema nessas comunidades. E com isso também nós vamos ensinando a plantar amendoim, gergelim, feijão calpi, a mandioca, que nós temos manivas com incremento de 200% na produtividade das que já existiam, além da soja e do milho, e o algodão, que fazem parte das grandes commodities, que vai rumo ao Porto de Itaqui, 7 dias para Roterdã, assim, com uma logística fantástica, que atrai, então, esse mercado internacional. Mas, para isso, nós precisaríamos de uma outra ferramenta, que seria a preservação dos nossos cerrados. Nós estamos numa região, ela é muito frágil, de um lado a floresta amazônica, mas do outro lado nós temos o bioma caatinga, a 300 quilômetros daqui. Então, nós precisamos entender essas mudanças climáticas, entender como trabalhar
com a produção de alimentos dentro de uma segurança alimentar, e vem, então, a integração da lavoura-pecuária, o sistema de rotação de cultivos, a agricultura regenerativa, fazer parte desse cerrado aqui no Nordeste e nos ajudando a atrair esses mercados internacionais. Gisele, Não. desculpa, só para ajudar aqui no raciocínio, o Cerrado é um dos nossos principais biomas no Brasil, é a caixa d'água dos biomas. Dá para produzir nessa região, que tem uma boa topografia, mas um solo difícil, e preservar o bioma ao mesmo tempo? Sim. É complicado um pouco, porque pela lei brasileira, nós podemos desmatar muito mais. Mas ainda, nós temos produtores que, com uma adesão voluntária, eles aderiram ao Desmate Zero. E esses produtores nos ajudam nesses programas sociais que nós fazemos aqui, nas diferentes cidades, que continuam ainda com essa distribuição de rendas a desejar. Nós também temos uma extensa área, já com o Desmate Zero, a dar contrapartida internacional. E com isso nós temos uma remuneração que nós passamos a esses produtores. Tem algumas propriedades que fazem sede da APAI em alguns municípios do Piauí, outros cursos, treinamento nas comunidades, ajuda às escolas, enfim, nós conseguimos ter uma comunicação social do agro brasileiro, assim, de uma forma bem diferenciada. Sim. E com isso, resgatar os valores da Floresta em Pé pelos dias de campo que nós fazemos nas comunidades, apresentando esses produtos que as mulheres, os artesãos fazem nas comunidades, e daí, tanto no evento Agrobalsas, onde vem mais de 100 mil pessoas durante a semana, como nesses dias de campo, nós conseguimos atrair esses benefícios a essas cidades, comunidades. Sim. Gisele, parabéns pelo trabalho incrível que vocês fazem no Nordeste e a tecnologia que vocês desenvolveram. Vou perguntar aqui para o Rafael. Rafael, primeiro, a sua entrevista no documentário ficou excelente, que legal ter ela passando por todo o país. Rafael, segurança alimentar, segurança energética são antagônicos? Tem culturas que a gente consegue levar para áreas degradadas do país? Bom, boa tarde, Pedro. Boa tarde, Vera. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Peço desculpas aí por não poder comparecer presencialmente. Diferente da visão do fundo lindo da Gisele, que é uma árvore, eu estou aqui com um quarto de hotel em Cuernavaca, no México, numa conferência da Bom Sucro, que é uma certificação de sustentabilidade para cana-de-açúcar. E que tem muito a ver com essa pergunta que você fez, tá, Pedro? Nós temos, pensando nos desafios da humanidade, nós temos dois grandes desafios: segurança alimentar, segurança energética. E o que torna isso um pouco mais difícil, que é gerar segurança alimentar, segurança energética com sustentabilidade. E é nesse cenário que o Brasil dá um show. Nós temos produção de alimentos, nós temos produção de bioenergia, tudo no mesmo campo, sem competir, pelo contrário, interagindo. Se nós pensarmos no setor sucroenergético, então nós temos lá a produção de cana-de-açúcar. Durante a reforma dessa cana-de-açúcar, nós temos a produção de alimentos como soja, amendoim, que vai gerar renda para o produtor e vai melhorar as condições do solo, promovendo sustentabilidade. Nós temos a integração lavoura, pecuária, floresta, que dentro do mesmo espaço nós temos a produção agrícola, nós temos produção pecuária, nós temos florestas. Isso tudo é o uso racional dos insumos, o uso racional dos recursos, da terra e dos insumos. Então, respondendo a sua pergunta de uma maneira muito objetiva, elas não são antagônicas,
elas são complementares e é possível fazer isso de maneira sustentável. E essa é a grande oportunidade para o Brasil, né? Esse talvez é o grande legado do Brasil para o mundo. Rafael, deixa eu só entrar um pouco mais nessa pergunta. Por que os biocombustíveis produzidos no Brasil não conseguem ampliar a ponto de oferecer a solução? Por exemplo, tem um colega nosso aqui do escritório, o Matthew Schurtz, que fala todo dia para mim de combustível de avião. Ele está aqui comigo, está rindo, foi diretor da National Geographic, e ele fala assim, o Brasil é a solução para isso. Tem uma demanda mundial, por que a gente não consegue expandir mais em cima de um setor como esse, ou se é que a gente precisa de alguma ajuda, ou se a gente não está expandindo? De fato, existe uma grande demanda potencial do SAF, né, que são os combustíveis de aviação sustentável, né? A diferença é que essa grande demanda ela ainda é teórica, né? O SAF ele ainda é um produto caro, né? Nós temos poucas refinarias, e essas refinarias estão fora do Brasil. E eu acho que a grande oportunidade é trazer essas refinarias para cá, porque é aqui que a gente tem matéria-prima competitiva para produzir esse SAF. Então nós podemos fazer esse SAF a partir de etanol, a partir de óleo de soja, óleo de palma, qualquer outra oleaginosa, do etanol de milho, né? Então nós temos matéria-prima competitiva para fazer o SAF, né? Agora o que nós precisamos? Nós precisamos que essa demanda teórica se torne realidade, que esse SAF ainda fique um pouco mais barato, porque o SAF hoje é extremamente caro até para as companhias de aviação usarem, né? Então acho que é um processo gradativo, isso vai aumentar, com certeza, o SAF vai baratear, as empresas elas aumentarão o uso do SAF e está aí o mercado para o Brasil. Mas eu adicionaria, muito se fala do SAF, né? Mas eu adicionaria um ponto. E o combustível marítimo sustentável? Sim. Talvez um mercado tão grande quanto o SAF, que é o avião, ou maior até, né? Então, só para a gente pensar aqui, ó, temos que falar também nesse produto, né? Gisele, deixa eu te perguntar em questão de tecnologia. Essa tecnologia que a gente desenvolve aqui no semiárido, o governo brasileiro tem levado para outros países com sucesso, como países africanos. O que a Embrapa está desenvolvendo nessa linha que o Rafael trouxe, também de biocombustíveis nessa região do semiárido? Sim, nós estamos com o milho, também como a cana-de-açúcar aqui. Temos agora grandes indústrias se instalando na cidade e também modificando esse perfil, passando do agro para a industrialização dos produtos, né? Isso está gerando renda, isso está gerando emprego, que é o que nós precisamos agora. É uma nova fase de proporcionar valor agregado ao que é produzido aqui e não ter essa tanta dependência do mercado internacional. Sim. Então, nós estamos ajeitando a casa, nós estamos tendo uma contrapartida considerável, mínimos riscos agropecuários, multas trabalhistas, multas ambientais, para poder sermos, assim, um território valorizado e também sermos considerados grandes celeiros, que nós precisamos fazer isso com o nosso Brasil em regiões distintas, as agrícolas já consolidadas. Gisele, você que sempre tem essa preocupação social, conta um pouquinho, ali na região do semiárido, a produção de uvas e manga empregam 8 pessoas por hectare. Já a monocultura, esse número cai bastante. E ali foi só uma questão da integração entre governo e iniciativa privada, através do sistema de irrigação. É essa a resposta para gerar emprego e renda na região? Veja bem, nós éramos regiões consideradas pobres e improdutivas. Quando o migrante vindo de outros estados brasileiros, principalmente destacando a atuação do povo gaúcho, que praticamente em todo o Brasil veio para plantar soja, veio modificar as condições econômicas dessas regiões. Então, atrás do plantio dessas grandes commodities,
você tem tudo que move a parte econômica dessas cidades, do borracheiro ao mecânico, aos hospitais, às universidades, tudo gira em torno da safra da soja. Se a soja vai bem, o mercado vai bem. Se a soja vai mal, nós vamos ter frustração econômica nos municípios. Então, realmente, nós estamos entre dois dilemas. Podemos continuar nos matando e abrindo novas áreas para que esse desenvolvimento, partindo da soja, venha transformar regiões pobres ou improdutivas, ou devemos primar pela produtividade vertical, alta genética, pelos sistemas criados pela Embrapa, e com isso valorizar o profissionalismo do homem do campo que tem o carbono sequestrado para ofertar, a verticalização dos produtos, sai a soja, entra o milho, sai o milho, vem as gramíneas, vem o gado, vem a floresta. Então, é entre esse raciocínio que divide os produtores daqui, uns a favor do desmate zero, outros querendo avançar as divisas, as fronteiras, mas é sabido que quanto mais abrir área sentido ao bioma caatinga, não haverá chuvas. Sim. E se não tem produção de alimentos. Então, eu acredito que um plano muito grande do governo federal poderia prever esse aumento de temperatura que está previsto aqui para a nossa região. Com certeza, nós já sentimos essa temperatura já na época que estamos antecipadamente, porque isso acontecia em julho, agosto, setembro, e nós já estamos vivendo nessa época. Então, nós temos que ver, nós temos que repensar o nosso futuro dentro das condições climáticas e das diferentes regiões desse grande e vasto Brasil, produzir alimentos, quais cultivares, quais espécies, e atrair indústria para que essa cadeia venha a girar em conformidade com a geração de riquezas. Sim, é esse equilíbrio mesmo. Rafael, para fechar aqui, conta um pouquinho a sua visão de futuro e o quão longe o Brasil está, seja de automação, rastreabilidade, resiliência climática. O que você enxerga que o agronegócio precisa se preparar e quão rápido? Ô Pedro, eu acho que o Brasil ele não está longe. Eu acho que a gente precisa aprimorar algumas coisas que estão muito mais fora das mãos dos produtores e mais nas mãos do governo, né? O Brasil ele tem alguns desafios. Nós temos questões tributárias, sistema tributário complexo, nós temos problemas com conectividade rural, Sim. Temos problemas de infraestrutura, de escoamento e armazenamento, um processo burocrático gigante, né? Tem também, eu acho que o Brasil enfrenta esse problema, pensando no papel Brasil e mundo, que é a imagem do país. E aí eu acho que talvez o Tejon, que é um grande mestre da comunicação, que está aí, ele pode abordar isso muito melhor do que eu. Painel. Ótimo. Facilitou minha vida aqui. Passa a bola. Então, diante de todos esses desafios, que eu acho que, de novo, está muito mais na mão de políticas públicas, né? Ou então de que as políticas públicas não atrapalhem o setor produtivo, né? Do que na mão do produtor. Eu acho que o Brasil ele tem esse grande potencial. Nós temos que buscar, obviamente, a excelência operacional, ainda existe espaço para a gente trabalhar, né? Eu vejo muito o setor do agronegócio ele se profissionalizando demais, as empresas se profissionalizando, tendo boas estruturas de governança. Isso tudo traz competitividade para o país, né? Então, o mundo tem muita oportunidade para a gente, né? Agora basta saber aproveitar essa oportunidade, né? E para fechar, eu gosto de deixar uma mensagem que o professor Roberto Rodrigues nos falava em aula, né? Ele falava, olha, na vida é preciso ter sorte, né? Que nem para o Brasil, é preciso ter sorte. Só que a sorte é você pegar a sua malinha
ir para a estação de trem sem saber que hora que ele vai passar. Mas a hora que ele passar, você está lá. Está pronto. Então, existe essa oportunidade para o Brasil, ele tem que estar preparado, ele está preparado, né? Agora estamos esperando o trem passar aqui. Passar, a gente monta. É isso aí. Gisela, obrigado pela participação, obrigado, sorte nossa ter você aí no Norte e Nordeste. Rafael, volta logo do México. Obrigado, pessoal. Obrigado. Pessoal, para o próximo painel, acho que vai precisar de mais uma cadeira. Gostaria de chamar José Luiz Tejon, Jaque Silva, professora da casa, Luciana Florencio e Rubens Filho, do Pacto Global. José Luiz Tejon é palestrante internacional, professor e autor, acho que todos já o conhecem. Jaque Silva, diretora do Canal Rural. Luciana, professora da SPM, e Rubens Filho, gerente executivo de meio ambiente do Pacto Global da ONU. Vamos falar um pouquinho de comunicação, começando pela Jaque. Jaque, no nosso último encontro com o Pacto Global e a Pricewaterhouse, com os CEOs do agro, a gente teve a sorte de ter o Daniel Balaban, o diretor da World Food Program. E a gente levou uma bronca que o agronegócio comunica mal e pouco. Diz que nos fóruns internacionais tem uma participação pequena das empresas de agro e que o agro não faz esforço de comunicar. Conta para a gente todo o trabalho. O Canal Rural é, não sei, 80%, 90% do setor. E é difícil, precisa comunicar mais, as empresas precisam se engajar. Como é que você vê, Jaque? Precisa sim. Bom, obrigada, né, pela participação aqui. Eu acho que estar já conversando aqui é estar se posicionando, né, é comunicar mais. Eu vim para o Canal Rural tem 5 anos e com essa missão, como é que a gente vai furar a bolha, como é que a gente vai conversar com quem não é do agro, né? Como é que a gente vai explicar o que acontece dentro do agronegócio e dentro dessas empresas, como você e dentro dos produtores rurais, como a Gisela falou, tem muita iniciativa importante acontecendo, só que ela não chega no consumidor final. A gente não sabe o que está acontecendo quando a gente não está dentro do agro, né? E aí eu acho que, durante muito tempo, o agro, sim, se escondeu. Eu acho que os produtores rurais sempre foram muito julgados, então eles tinham medo até de falar e do que eles falariam, como poderia se reverberar, né? Então, o Canal Rural, o veículo de comunicação, há mais de 25 anos, conversando com o agronegócio, ele sempre falou muito para dentro mesmo. Então, a gente sempre fez muito mais conteúdos técnicos, falando diretamente com o produtor, e a cada dia mais a gente muda esse cenário, né? Haja vista o seu documentário também, passando dentro do Canal Rural, que você falou, TV Globo, né? Bandeirantes, SBT e Canal Rural. Então, a gente começa também, cada vez mais, agora com a BRIN TV, que é uma TV conectada e que pode chegar cada vez mais no público final, começar a comunicar. Agora, falta, e aí o professor Tejon pode me ajudar muito mais nisso, as próprias empresas fora do agro ajudarem. A gente estava conversando um pouco sobre isso, né? Por que o produtor rural tem que consumir a Havaiana que eu utilizo andando na praia? Por que todos os comerciais das Havaianas a gente está andando na praia? Até parece que o produtor rural não chega, tira a botina e coloca uma Havaiana no pé. Por que essa publicidade não é feita? Por que a gente não tem um filtro solar para a mulher do agro, que utiliza muito mais do que a gente utilizaria numa praia? Afinal, vou para a praia só nos finais de semana, a mulher do agro, ou o homem do agro, que seja. Mas a mulher é sempre essa que vai passar no homem, né? Esse filtro solar. Por que não tem? Isso falta. E falta o quê? Falta esse tipo de conversa que cada vez mais a gente conversa muito, e eu também converso muito com o professor Tejon, de como é que a gente dá as mãos, tem força e abre essa discussão. Porque tem um mercado infinito. Todas as empresas hoje que se comunicam falam do agro, porque o produto deles é agro, lá na essência. Mas eles acabam não vendo um valor agregado nisso, né? Então, eu acho que tem ainda um caminho muito grande pela frente, e o Canal Rural cada vez mais olha para isso, porque a gente sabe a linguagem do produtor rural. A gente conhece o produtor rural confia que a gente não vai deturpar as palavras que eles vão falar. Então, o Canal Rural está aqui exatamente para se posicionar nesse sentido. Como falar
o que está acontecendo. Temos problemas? Temos problemas, mas estamos cada vez arrumando mais a casa, como a Gisela falou. Então, acho que é nesse processo. Então, por isso esse encontro é tão importante, né? Como a ESPM, que forma esses alunos que olhem para o agro de uma forma diferente. Tudo é agro. Todas as marcas poderiam se comunicar com o público do agronegócio, que é responsável por 1/3 do PIB, e que consome. O agro consome, né, as roupas, os sapatos, os cosméticos, tudo. Mas ele tem que consumir algo que não é feito sob medida para ele, ainda. Então, não falta muito. Professora Luciana, aí dentro da academia, é mais fácil? Tem fluído melhor? Os alunos têm tido grande interesse pelo setor? Como tem acontecido aqui? Obrigada pelo convite, é uma delícia estar aqui, uma delícia na minha casa aqui, né, Erika? Então, respondendo essa pergunta, eu acho que é muito legal a gente ver isso acontecendo dentro da SPM, uma escola de comunicação. A gente iniciou uma disciplina eletiva que eu, sinceramente, achei que não ia aparecer ninguém. E a gente teve fila de espera, olha que interessante. Então, por N motivos, né? Lógico, mas é interessante a gente ver que você tem uma geração aí de filhos de produtores, estudantes que querem conhecer e se aproximar deste setor, que sim representa para eles uma oportunidade de vida, né, de carreira, ou porque ouviram falar, ou porque têm amigos, né? Então, a gente vê aí esse movimento, né, que agora se tornou uma liga, né, que estamos aqui com os nossos estudantes, representando a Liga Agro-SPM, e que não só é na SPM, então é importante, a SPM já são 4 anos de liga, né, estamos aqui com a presidente, né, Gabriela, e mais outros, Gabriel. Gosto de reforçar, porque são meninos que estão aí, né, mostrando toda essa juventude, trazendo essa discussão para dentro das suas empresas. No caso da Gabi, ela é filha de produtor rural, a gente tem outras pessoas nessa tocada. Então, na graduação, a gente vê esse movimento, eu acho que um movimento importante, né? Não é de agora, mas agora a gente está estruturando isso e criando agora uma história, né? Então, que não é nova na SPM, diga-se de passagem, está aqui, né, o nosso emérito professor, né, Tejon, que começou isso lá na pós-graduação, com extrema excelência, né, tem que ser dito isso, né, professor? E com o núcleo de agronegócio. Então, sempre esteve presente na SPM, né? E a gente tem, além disso, no estricto, né, eu sou professora lá do mestrado e doutorado, a gente tem feito muita pesquisa, né? Tenho muito orgulho de falar, e assim, é muito interessante porque a Maíra falou de uma palavra que é assimetria. Então, quando a gente olha para o consumidor, né, o consumidor de alimentos, que é onde a gente mais fácil conversa com ele, no ponto de vista do agro, né? A gente recentemente fez uma pesquisa chamada Percepção do Brasileiro sobre o Agronegócio, né? O movimento Todos Amam a Sua Voz. E o que acontece? Quando era uma questão, né? Como é que o brasileiro, o que ele associa? Como uma questão de marca, né? Porque o agronegócio é conhecido, né? O agro é pop, o agro é, né, assim, ficou conhecido por todo mundo, mas chegou a ser pejorativo. Hoje você fala agronegócio, ficou um pouco pejorativo. Então, afinal de contas, o que está ligado a essa marca agronegócio? E é interessante a gente ver nessa pesquisa, com 5.000 pessoas, 5.000 brasileiros, que eles associam a primeira palavra a alimento. Olha a força, né? Veja que ainda existe uma simetria muito grande de entendimento até da questão do próprio alimento. O que eu como, de onde vem, né? Então, eu fiz uma enquete, sempre faço com os meus estudantes. Vocês leem os rótulos do que vocês consomem? Não. Então, a professora Maíra falou, assimetria. Esse é um grande desafio que todos temos na cadeia, né? Então, trazer mais literacia para esse consumidor, né? E para ele conhecer, para ter mais informação, o agro precisa estar perto dele. Ele precisa ter esta empatia de entender o dia a dia deste consumidor. E não é de verdade, chegando para ele falando o agro é grande, o agro é pop, o agro é trator. Desculpa, ele não vai entender isso, né? Talvez ele entenda muito mais se explicar para ele de onde vem esse alimento, né? Qual que é o caminho, o que é um orgânico. Gente, recentemente tem uma pesquisa feita pela Organis, é uma baita de um instituto de pesquisa, somente daqueles que consomem, tá? Alimento orgânico. Portanto, ele já é um conhecedor de produto orgânico.
30% deles não entendem o que é o selo de orgânicos. Ele não entende o que é uma certificação de orgânico. Imagina quem não é. Olha essa assimetria. Então, eu aqui na academia estou fazendo o meu papel de tentar reduzir essa assimetria. Eu acho que a gente, enquanto academia, ainda está muito distante desse diálogo, mas contem conosco, contem com a nossa casa aqui, para a gente cada vez mais reduzir essa assimetria. É isso. Isso que a professora comentou é a missão da Prime, que é aproximar o setor privado da academia e ter a academia como uma plataforma para ajudar setor privado, setor público, sociedade civil organizada, agências internacionais. Então, acho que é essa a missão legal que está funcionando bem na SPM. Professor Tejon, se a gente tivesse que fazer uma reengenharia da comunicação, por onde a gente começaria? Bom, primeiro, obrigado pelo convite. Segundo, a gente, quando ficar velho, você vira meio fonte de museu, né? Então, em 1983, comecei aqui o primeiro pós-graduação de marketing rural, junto com o professor Francisco Gracioso. Foi aqui na SPM. Bom, 40 anos depois, a gente viu muita água correndo nesse caminho, e a gente tem hoje uma visão também espacial. Nós fizemos uma pesquisa de percepção do agro brasileiro na Europa, agora em setembro do ano passado, com apoio da Serasa. Tá certo? Parabéns, obrigado ao Pimenta lá, que patrocinou essa pesquisa. Foi a primeira pesquisa de percepção. Então, o que aparece lá na Europa? Alemanha, UK, Inglaterra, França e República Tcheca, nesses 4 países, né? Aparece o quê? Nada. Tá certo? Nada. O Brasil não é percebido. A população europeia, na população, 8% tem alguma noção de que o Brasil tem algo, e quando se relaciona e fala alguma coisa, é café. 8%. Quando você vai para os segmentos de distribuição, jornalismo, aumenta um pouco a percepção. Porém, nós somos desconhecidos, tá certo? Aqui dentro do Brasil, a gente tem que analisar as coisas meio por partes. Você tem a comunicação voltada para dentro da porteira, sim, onde são as companhias como Bayer, como companhias de sementes, companhias de tratores, defensivos, fertilizantes, etc., veterinária, que se comunicam com o dentro da porteira. E temos uma estrutura forte de comunicação, com conteúdos e mídias, como o Canal Rural aqui tão bem representa. Essa comunicação por dentro da porteira, qual é a reengenharia que tem que existir? Na minha visão, é quando você vai fazer uma campanha de sementes, você não pode pensar que você está falando só com o produtor rural. Você tem que estar falando com o cliente do produtor rural. Então, você vai fazer uma campanha qualquer, um trabalho de comunicação qualquer para o agricultor. Pense, agricultor tem cliente. Agricultor vende. Aliás, Maria Antonieta Rex, uma grande produtora de leite, outro dia eu perguntei para ela, para quem você entrega o seu leite? Ela falou, não entrego o meu leite, eu vendo. Então, o que eu sinto, já que você que está na direção do Canal Rural, é que toda ação de comunicação para o campo, ela tem que ser prevista e pensada que clientes do agricultor estarão sendo impactados. E onde entra o outro ponto, quando a gente fala de agribusiness, é um sistema. Esse sistema envolve o setor do antes, dentro e pós-porteira. A soma disso aí no Brasil, a última mensuração do CPEA, deu 25%. Na minha análise, eu gostaria até que a PwC aqui está, eu acho que está faltando um trabalho mais completo. Eu entendo que estamos mais para 35%. Nesse sistema inteiro, porque tem coisas que são difíceis de você captar, tá certo? Então, ficamos na matriz de BGE e tal, dá os 25%. Mas 70% desses 25% não é agropecuária, é indústria, comércio e serviços. Então, a gente, às vezes, fica falando aqui e é onde eu vou na minha crítica hoje, com relação a este nome, agronegócio. Né? Os Estados Unidos não faz campanha de agribusiness.
A França não faz campanha de agribusiness. Holanda não faz campanha de agribusiness. Nova Zelândia não faz campanha de agribusiness. Fazem campanhas de alimentos, de leite, de carne, etc. Né? Então, nós não temos o outro lado da questão. Se eu sou um diretor de marketing de uma companhia como o Bayer, que está aqui até conosco, e eu vou fazer qualquer ação voltada ao campo, eu tenho que estar preocupado com o resultado que o cliente desse meu cliente vai perceber disto, porque eu serei julgado, né? E tem hoje muitas atividades ONGs, etc. Então, eu tenho que ter uma grande preocupação no que vai acontecer com o cliente do meu cliente. E se eu estou como um diretor de marketing de uma Nestlé, de uma Unilever, de uma JBS, qualquer corporação na área de alimentos, na área de bebida, né, mesmo na área de fibras, etc., eu preciso mostrar para o consumidor final de onde veio a minha originação. Então, a originação, que não era importante, de onde veio o café, de onde veio... Ninguém se interessava por isso. Com o mundo novo, com o mundo da rastreabilidade, uma palavra que foi colocada aqui, falta de confiança, né? O professor Ray Goldberg, hoje tem 97 anos de idade, criador do conceito de agribusiness, e o último livro dele, que ele lançou tem uns 5 anos, está lá escrito, né? Food Citizenship, numa era de desconfiança. Então, nessa era da desconfiança, eu, que vendo derivados de leite, vendo derivados de produtos originados nos campos, nas águas, né? Nos mares, não esquecendo que o setor de mar e também de águas é agribusiness, eu vendo derivados disso, cada vez mais eu vou ser cobrado em mostrar a origem. E tem uma experiência, aliás, fascinante da Pepsi, com uma companhia grande, corporação multinacional, em que eles, com a batata Lay's, eles começaram a colocar a fotografia de produtores rurais que estão no sistema de supply chain deles, né? Colocando a fotografia, um QR Code, e eu perguntei o que acontece com essa batata que tem a fotografia do produtor. Vende mais rápido. E nas nossas experiências aí hoje, inclusive internacionais, eu estou vindo aqui da apresentação dos meus alunos do Japão, da Mongólia, África, foi hoje de manhã, os alunos estão aqui, estão terminando o nosso programa aqui. Quando você vê isso a nível mundial, o nome mais querido de qualquer coisa que remeta a alimento, e mesmo a essa moderna área da energia, da fibra, o nome mais querido é família agrícola. Família agrícola é uma paixão. Uma paixão. Pessoas, e tem um romantismo nisso. Pessoas cuidando, amando aquilo, etc. e tal. Então, esta é uma figura fascinante, assim como árvores. Árvores e famílias agrícolas. Então, se eu sou de uma corporação lá da ponta, um supermercado, o supermercado tem um programa RAMA, Rastreabilidade e Monitoramento de Alimentos, e cada vez mais o Márcio Milan, diretor superintendente da Abras, me diz, eu quero que os supermercados brasileiros não sejam apenas pontos de venda, sejam pontos de educação. E quando a gente vai por um case, que talvez seja um dos pouquíssimos casos brasileiros de uma comunicação muito bem conduzida desde 2012, é pela Associação Brasileira de Criadores de Suínos. Esse pessoal saiu de 10 quilos per capita para 20 quilos per capita hoje, numa campanha com o ponto de venda. E no ponto de venda, falando de supermercados, no Brasil passam 27 milhões de pessoas, todos os dias, mais de 90 mil lojas, e o pessoal da BCS compreendeu isto, se aproximou dos supermercados e começaram uma ação do desenvolvimento do consumo da carne suína, que não é carne de porco, carne suína, numa colocação de que carne suína é gostosa e é saudável, é boa para a saúde. Porque o sinônimo de todo esse sistema de agribusiness chama-se um health system, um sistema de saúde. Então, se a gente pensar numa reengenharia da comunicação, eu preciso usar, sim, com muito mais propriedade, mídias sérias, porque o mundo das mídias sociais está simplesmente tomada de fake news, sim, de desinformações, está certo? Com todo respeito, muito cuidado. Há influencers, eu acabei tendo, fui chamado aí por, não quero dizer o nome,
duas grandes organizações que sofreram por problema de colocações dos influencers que não foram bem feitas. Então, tem que haver uma seriedade muito maior no campo do conteúdo, no campo de mídias, onde você coloca a sua mensagem. Muito cuidado nesse sentido. E eu diria até que no antes da porteira, por dentro da porteira, na minha forma de ver, passou a ter um exagero gigantesco em dinheiros investidos em feiras e exposições, prejudicando a própria utilização da mídia. E dentro da mídia, Jaque, além da mídia que você representa, o rádio no interior é de uma importância simplesmente fascinante, né? E eu acho que quero deixar aqui até uma dica. Se apropriem dos radialistas do interior. É uma coisa meio velha, da época mais antiga, mas né? funciona. O radialista, mas se apropriem do radialista das rádios do interior na comunicação para o campo. Mas, em síntese, o que vejo é que nós temos um campo gigantesco para atuar, e dentro da comunicação brasileira, para o cidadão brasileiro, aqui vai a minha opinião. O nome agro, para mim, está condenado. Está certo? Eu entendo que é leite, que é fruta, que é maçã, que é pera, que é... O nome agro tem problemas ideológicos, a esquerda, a direita, o diabo, um treco meio esquisito. E outra, quando você fala agribusiness, você está falando de 2/3 de um assunto que não é agropecuária, que é indústria, comércio e serviço. Está certo? Então, tem algo complicado nisso aí. E na comunicação brasileira para o mundo, a oportunidade é simplesmente gigantesca. Esses alunos que terminaram hoje, tem um item na apresentação deles, o main learnings, os principais aprendizados no Brasil e o que você leva daqui para lá. É simplesmente espetacular o que esses alunos... Sim. Depois de uma passada por aqui, depois de visitarem cooperativa, Copercitos, estão indo amanhã na Olambra, Porto de Santos, quando eles veem o Brasil, e eles têm ali informações do que o Brasil faz nesse campo da tecnologia tropical, eles vão embora simplesmente apaixonados com a grandeza do país. O país é grande. E vão apaixonados com o que fazemos aqui, que eles querem fazer lá. E nosso aluno japonês, agora na apresentação, participação da agricultura no Japão. Agricultura, né? Não agribusiness, agricultura. 1,30% do PIB japonês. Participação do agribusiness japonês no PIB do Japão, $1 trilhão. O Japão tem um PIB de 4.200. 1 tri é o sistema de agribusiness com valor agregado, com tudo isso que o Japão faz num país pequeno que levou 2 bombas atômicas na cabeça em 45. Tamanho do PIB brasileiro, do agribusiness, $500 bilhões. Então, o Japão, aquela ilhota, tem um PIB de agribusiness de 1 trilhão. Então, na tua pergunta que eu vi você fazendo, como é que a gente faz para vender mais, eu diria que nos falta um planejamento estratégico de todas as cadeias produtivas, do A do abacate ao Z do zebu, necessariamente com agroindústrias, porque nós vendemos ainda... a indústria do açúcar é indústria? É indústria. Etanol é indústria? É indústria. Frango, boi, passa pela indústria? Passa pela indústria. Café? Ok, mas é um nível industrial muito primário ainda. Sim. A gente não tem agregação, construção de valor. Então, o desafio é como que nós saímos de $500 bilhões para $1 trilhão. Esse é o desafio. A partir desse desafio, com certeza, a gente vai encontrar caminhos muito mais criativos e remunerados no campo da comunicação. Professor, como é uma resposta de 500 bilhões, deixa eu ver se eu consegui entender. Então, é comunicar produto e serviço, e apesar das empresas serem B2B, também precisam comunicar.
O setor, você tem uma verba na propaganda brasileira, outro dia eu fiz um estudo, outro dia não, já tem uns 3 anos. A maior verba da propaganda brasileira, a maior verba da propaganda brasileira é o agronegócio. O agronegócio, quando você põe Nestlé, Unilever, Pão de Açúcar, Sim, etc., certeza, você põe as corporações que vão... Quando você pega a verbinha do antes da porteira, né, já, que é pequenininha, devia ser maior, mas é pequenininha. Então, quando você pega esse dinheiro do sistema de agribusiness na propaganda, é a maior verba publicitária brasileira. Agora, qual é a companhia do pós-porteira que está consciente que eu preciso conversar com o meu originador? Eu preciso dizer para o meu consumidor a originação. Está muito longe ainda essa consciência. Então, será necessário ter, numa verba de 200 milhões, 300, 400, 500, 700 milhões de reais, eu precisarei ter, obrigatoriamente, uns 10% para uma linguagem e uma comunicação com o sistema inteiro, com a minha originação, inclusive. E mostrarei para o consumidor final de onde vem a origem. Para eu mostrar de onde vem a origem, eu tenho que ter uma bela gestão de integração, tá certo? Quem faz bem feito isso, uma marca que faz isso, é a Aurora. A Aurora são 60 mil cooperados no sistema inteiro, e eles têm uma comunicação da marca Aurora, sempre enfatizando que eles são uma cooperativa. Então, a Aurora é um exemplo positivo. A BCS, não em mídia, mas nesse trabalho com o ponto de venda, com o varejo, um belo trabalho. E agora tem uma ação aí iniciada na área do etanol, com a Única. E também eu queria até ressaltar um exemplo espontâneo de uma usina que contratou a Cicarelli, por exemplo, uma personalidade, para começar a falar da importância de você usar etanol. Então, quando você tem gente desse tipo começando a utilizar a comunicação, você, de fato, deslancha muito. Mas comunicação é emoção, né? Professor Tejão, obrigado pelo plano estratégico. Deixa eu puxar o Rubens aqui. Rubens, com esse desafio todo, como é que... Bom, o primeiro Pacto Global da ONU é o braço das Nações Unidas que aproxima o setor privado do sistema ONU e da Agenda 2030, que o Brasil é signatário. Rubens, como é que vocês fazem para integrar as agências as empresas do agro e para engajá-las também nos ODS? Bom, boa noite a todos e todas, obrigado. Já boa noite? Acho que sim. Obrigado pelo convite, uma honra estar nessa mesa. Ficaria horas aqui ouvindo o professor Tejon. Pode falar, professor, eu não preciso falar não, tá? Fica tranquilo. Bom, mas só fazendo um complemento ao que o Saad trouxe, o Pacto Global, para quem não conhece, é uma iniciativa do secretário-geral das Nações Unidas que existe há 24 anos. São mais de 70 redes locais no mundo. O Brasil é a segunda maior rede local do Pacto Global. A gente mede pela quantidade de empresas, são mais de 2.100 empresas hoje que participam do pacto. A gente usava o termo signatário, a gente já não usa mais, é participante, né? Hoje todo mundo participa do Pacto Global. E, obviamente, uma das agendas do Pacto Global é engajar o setor empresarial para o que a gente chama dos 10 princípios universais das Nações Unidas, que passam por direitos humanos e trabalho, anticorrupção e meio ambiente. Então, quando a gente pega esses 3 ou 4, né, se a gente dividir direitos humanos e trabalho, eixos dos 10 princípios universais, a gente está incorporando isso dentro, obviamente, do Pacto Global. Então, a gente tem dentro do Pacto hoje uma área específica de meio ambiente, ao qual eu lidero com mais de 20 pessoas lá. A gente está falando de agro, a gente está falando de água e oceano, a gente está falando de circularidade, de clima, e também agora a gente fala só do bioma Amazônia. O agro, para a gente, eu faço cor ao que o professor trouxe. Professor, eu estou tentando mudar isso dentro do Pacto Global. A gente está tentando não chamar mais de agro sustentável. A gente está tentando chamar de sistemas alimentares. Porque quando a gente vai conversar, justamente com os nossos pares internacionais, todo mundo entende Sustainable Agriculture, todo mundo entende. Mas todo mundo fica, mas por que não Food Systems? Né? Porque engloba também o mar, né? Que hoje na concepção, talvez, brasileira, não está dentro do que a gente conhece como agro.
porque não é, né, digamos assim, no campo, né? Mas a gente tem uma plataforma do agro que chama Agro Sustentável, né? Então, partindo desse princípio, a gente está com 148 organizações lá dentro, não só grandes empresas, mas também pequenas e médias, organizações não empresariais. A gente tem alguns conceitos para trabalhar com essas empresas, né? O grande conceito do pacto é engajar, é trazer as empresas para dentro e ajudá-las a transformar dentro tanto dos ODS, mas também dessa agenda dos 10 princípios universais, né? Hoje a gente tem umas discussões muito claras com as empresas, tanto do agro, mas também de energia, né? A gente está falando hoje muito sobre transição energética, é impossível a gente falar sobre transição energética, o Rafael comentou uns minutos mais atrás, e sem envolver o setor, não, é impossível, não tem como, né? A gente está falando de hidrogênio verde, de amônia, que pode gerar fertilizantes, enfim, pode trazer o Brasil aí como um dos grandes exportadores, não mais importador de fertilizantes, por exemplo. Então, isso é só um pedaço do que a gente falou sobre transição energética. A gente está discutindo isso muito lá dentro também do Pacto Global, quando a gente traz as empresas. Então, a gente hoje está olhando um pouco para o que o mundo está falando sobre a mudança do clima, qual é esse papel da transição energética, o papel do setor e dos setores que compõem essa cadeia conhecida como agro, mas a gente também está falando sobre finanças sustentáveis, é um tema muito em voga, a gente precisa trabalhar cada vez mais. A gente está com um grupo de trabalho fantástico, tentando engajar cada vez mais empresas de diversos segmentos, e esse é um dos grandes desafios do Pacto Global, a gente engajar múltiplos setores, e não ficar na caixinha. A caixinha do agro, a caixinha dos varejistas, né, a caixinha do atacado. Para a gente cada vez mais quer diversificar essa agenda, né? Por exemplo, quando a gente vai lá falar sobre água, a gente não quer falar só com as empresas de saneamento ou com os grandes produtores, por exemplo, de bebidas ou alimentos. A gente quer falar, obviamente, com todos os setores, inclusive com quem está lá na ponta no agro, né? No famoso agro que a gente conhece, que é um grande consumidor também de água no mundo, não só no Brasil. Então, o papel do Pacto Global é justamente fazer esse engajamento e fazer essa conexão, né, para que a gente consiga estar cada vez mais conectado com o que o mundo está discutindo, mas com o que o Brasil precisa. A gente está falando, vou voltar de novo, transição energética, o Brasil já faz uma transição energética, principalmente de transportes leves há muito tempo com biocombustível e com transportes pesados com biodiesel, né? Com etanol no transportes leves e o biodiesel para transportes pesados. A gente ainda vai avançar cada vez mais, principalmente para adaptação de portos, para empresas de navegação, enfim, o Brasil já faz isso. Então, como a gente pode aumentar mais ainda esse potencial do país, usando também, obviamente, as empresas que hoje estão conectadas mais com o tema como a gente conhece como agro. Por fim, não menos importante, só para deixar na cabeça de vocês, né? Agora vocês sabem que é o Pacto Global, porque eu peguei o microfone e falei. Mas, se eu não tivesse falado, obviamente vocês também conheceriam. A sigla ESG, famosa, né? Famosa. Ela começa no Pacto Global em 2004, com uma publicação que a gente fez com o Banco Mundial. Na época era um conceito econômico, não é hoje como um conceito adotado de diversas, eu posso dizer, diversas aplicações. ESG hoje já não é mais só um termo econômico. Então, o Pacto ele é um dos criadores hoje do que a gente conhece como ESG. Sim. E também, para quem talvez esteja um pouquinho mais por dentro do tema, o Pacto também é um dos criadores do SBTI, que é o Science Based Targets initiative. Então, hoje, para as indústrias, para as empresas de uma maneira geral, submeterem as suas metas para diminuição, na verdade, para emissão zero, né, de gás de efeito estufa, elas podem e devem submeter essas metas ao SBTI, que é essa iniciativa também que o Pacto Global criou e que deu um fuzuê quando o Biden, agora durante a COP do Egito, há 2 anos, disse que todos os fornecedores da Casa Branca teriam que ter suas metas aprovadas pelo SBTI. Então, você imagina como deu um boom isso lá dentro. Então, o Pacto ele é um dos percussores tanto do ESG quanto do SBTI. O que daqui a pouco vai ser mais que essencial para exportar, certo? Não entendi, desculpa. O que daqui a pouco vai ser mais que essencial para exportar. Com certeza, com certeza. E também tem essa função do pacto que eu acho muito eficiente, é a questão de rede, que o bom exemplo corre rápido. A gente costuma dizer que não adianta a gente tentar trabalhar só com os anjinhos, né? Porque isso não existe. Então, sim, o pacto ele é uma rede justamente para trabalhar com todo mundo, né? O pacto ele serve como um disseminador de conhecimentos e boas práticas. Então,
Foi muito importante você ter trazido isso, Sádio, porque o Pacto ele não é uma instituição executora de projetos como a gente conhece, né? O terceiro setor ele é um grande executor de projetos que a gente fala na ponta, né? O Pacto não, ele está uns passos anteriores. A gente é uma rede, a gente educa as empresas também e a gente cria normas. Isso é muito importante. O SBTi é uma norma, né? Que o Pacto trouxe também para dentro de casa. Então, a gente também está sempre dialogando com as agências ONU, por exemplo, a IMO, Organização Marítima Internacional, né, que traz toda a discussão sobre a descarbonização dessa indústria, da indústria marítima. O Pacto Global, por exemplo, tem um assento lá. Então, a gente discute muito essas normas e como é que hoje o setor empresarial precisa adotar tais regras, tais normas, né? Por fim, não menos importante, para realmente encerrar, pegando uma carona no que o professor disse, rastreabilidade, que é a palavra da vez, é um tema, por exemplo, que a gente está trabalhando muito forte, à luz do que está acontecendo na Europa, que foi aprovado recentemente pela legislação do bloco da União Europeia, e que vai exigir, né, o que entra e sai do bloco do ponto de vista de commodities. Isso vai atingir fortemente o Brasil. O Brasil é um grande exportador de commodity, né? Então, a gente está cada vez mais trazendo as empresas para dentro, dialogando com elas, entendendo quais são hoje os desafios, as oportunidades e como elas, como uma rede, um grupo, podem aperfeiçoar cada vez mais isso. Antes de passar a bola para a Jaque, para fechar com a Lu, para uma empresa se participar do Pacto, como é que ela faz? pactoglobal.org.br, simples como isso. Lá tem um campo aderir, tem uma ficha de inscrição, você preenche facilmente essa ficha enquanto uma empresa, isso sobe para o nosso sistema, vai para Nova York, e o time de Nova York depois devolve para a gente. Simples, simples, simples. pactoglobal.org.br, só entrar, lá tem todos os caminhos da pedra para uma empresa participar do Pacto. Ótimo, participem. Jaque, parece que a missão quase toda foi para você. Então, pois é, Pedro, mas é muito interessante pegar até 2 pontos que o professor Tejon trouxe também, né? E o Rubens trouxe aqui. Eu queria fazer rapidamente um entendimento, né? O professor Tejon falou como os alunos de outros países saem muito surpresos com tudo que o agro tem. Os nossos também. Os nossos alunos não sabem o agronegócio. A gente acabou de fazer uma série com o AgroInsper, onde eles foram conhecer o agronegócio. Foi um projeto em parceria com o Canal Rural. Então, alunos, alguns deles até filhos de produtores, mas que às vezes está na pecuária e foi conhecer a agricultura e foi conhecer as grandes indústrias que a gente tem por trás disso, e eles voltaram maravilhados também. Então, os nossos alunos não conhecem. As nossas crianças hoje acham que a fruta nasce na gôndola do supermercado. Porque quem aqui já levou o filho ou o sobrinho para uma produção rural? Para entender que a cenourinha sai lá debaixo da terra? Para tirar leite da vaca? Pouquíssimas pessoas. Mas quantos já levaram para a Disney? Sim. Então, assim, é um trabalho dentro de casa que a gente ainda tem que fazer muito grande. O De Olho no Material Escolar, que é um grupo de mães que, durante a pandemia, entendeu o que estava sendo ensinado para os filhos, né, mais perto, e se revoltou, eu acho que essa é a palavra, e começou a revisitar até os livros didáticos, que é como se ensina, né, para essas crianças, identificou que 80% do que está lá não foi feita uma pesquisa. Foi alguém que acha que o agro ainda é desse jeito. Então, tem absurdos lá dentro. Então, assim, como, né, a gente está falando aqui, é um trabalho muito dentro de casa ainda que a gente tem que fazer, né? O Canal Rural é a ponta, acho que a gente tem uma responsabilidade cada vez mais, quer fazer isso, mas a gente precisa das parcerias público-privadas também. A gente precisa tanto, né, do setor público olhando para essa legislação, olhando para esse material didático, olhando como ele pode trazer mais essa criança para dentro do campo, e também o privado investindo nisso, porque eu não sou agro, né? Eu estou agro há 5 anos e me apaixonei por esse setor. E, quando eu vim exatamente com essa visão que o professor acabou de falar. Mas, espera aí, é alimento. Não, mas eu pensei numa campanha, não, a gente vai colocar cápsula de café e, na hora que apertar, a pessoa vai ser transferida lá para o meio da plantação de café e vai olhar o produtor colhendo. Isso vai trazer conexão. A gente tentou vender. Não. Por quê? Porque a indústria ainda não vê desse jeito. A indústria não quer dar o papel de protagonista para esse produtor rural. Mas o produtor rural é o protagonista desse lugar. Por que não? Então, assim, acho que ainda tem um caminho muito grande. E eu fico muito feliz em ver o Pacto Global nesta pauta cada vez mais, porque a indústria vai ouvir o Pacto Global.
de um jeito muito diferente que a indústria não ouve o canal rural. Então, esses encontros, né, dentro de uma casa que é de marketing, que fala com o estudante, que olha para esse lugar, olha quantos insights a gente já não tirou, né? E como, com o Pacto Global, a gente vai conseguir fazer essa conexão. Indústria, a gente precisa dar esse protagonismo para o produtor rural. A gente precisa mostrar onde ele está, o que ele está fazendo e criar essa conexão, né? Não, como a gente está falando de comunicação, se eu saísse daqui sem falar isso e alguém descobrisse, eu ia ser certamente demitido amanhã. É gravado, viu? Então vou. Então eu vou. Mas eu não vou, então vou reverter minha situação. A gente tem uma plataforma online, então convido todos vocês a entrar, é público, chama Entre Solos. Tá? Como se fosse um blog, né, que a gente a gente convida as empresas e também convida especialistas para falar sobre o que está mais hoje em voga dentro desse tema do agro. Então, Entre Solos, no site do Pacto Global, vocês conseguem achar e acessar, e tem bastante artigo, enfim, é bem legal. Pode deixar que a gente coloca o link. Luciana, professor Tejão, por favor. Não, professor, um pouquinho antes, que eu vou deixar a Luciana fechar. Pode comentar, professor, desculpa. Rubens, uma observação importante. A Fundação Espaço Eco fez um trabalho, anos atrás, a pedido do grupo Amarge, que é uma das maiores estruturas agrícolas do Brasil. E o estudo era, eu quero saber qual é o impacto do dentro da porteira perante o meio ambiente no sistema inteiro. E o trabalho começou a ser feito nas minas de fertilizantes, no transporte dessas coisas, em tudo, né? E o que o trabalho concluiu é que apenas 20% do impacto está no dentro da porteira. Então, a minha preocupação, quando usamos o nome agro ficou totalmente associado com agropecuária. E quando a gente olha o aspecto ambiental, a gente tem que olhar muito mais coisa do que só o dentro da porteira tem tudo bem, mas o meu cuidado com a expressão agro é que remete ao agricultor, quando, na verdade, tem um sistema industrial gigantesco em torno dele que tem que ser trabalhado. É do campo à mesa. Luciana, para fechar, a produção já levantou a placa ali algumas vezes e eu perdi a aposta, que eles falaram que eu não ia fechar o painel no horário nenhum. Eles acertaram quase tudo. Luciana, qual que é a importância de trazer o setor privado para a academia de uma forma frequente, para que as discussões sejam feitas com outros olhares? É muito relevante, porque sem o setor privado, como dizia Ronald Coase, que é um importante prêmio Nobel, a gente precisa saber o que está acontecendo para a gente poder fazer boas perguntas na academia e ajudar o mercado a entendê-las e responder, né? Então, a gente está aqui para isso. E acho que o senhor já deve ter ouvido falar, né, professor Tejão, existe uma Embrapa dentro das universidades, né? Ou seja, tem muito conhecimento que está disponível, mas as pessoas não acessam, o mercado não acessa, né? Vou citar um trabalho só que foi feito recentemente, tem a ver com o consumidor, que a gente fala tanto nele aqui, né? E foi feito nessa casa, com um menino estava trabalhando numa empresa de alimentos, e veio com uma pergunta, isso é sensacional, né? Ele falou assim, agora chegou esta nova lei de rotulagens, né, frontal. Nós nos debruçamos sobre a literatura e que, pasmem, é gigantesca a literatura científica sobre rotulagem frontal de alimentos. Que essa que todo mundo está vendo, esse nome difícil, né? São essas lupas que às vezes nos assustam, né? Muito sódio, muito açúcar, né? E ele se debruçou porque ele tinha um problema gerencial. Ele estava com um produto que é macarrão instantâneo, todo mundo sabe, né? Extremamente saudável, né? E que na pandemia foi o que mais vendeu. E ele falou, a hora que chegar esta tagzinha, este selo, eu vou perder toda a minha venda. Então, uma pergunta extremamente relevante, importante, a gente fez um experimento para responder a esta questão, que se confirmou, ou seja, logicamente que na presença do selo, a gente fez esse experimento, o consumidor se retrai, né? A sua intenção de compra reduz a níveis absurdos, né? Então, ainda que a gente colocou a questão de um health, uma espécie de índice da saudabilidade. Então, mesmo a pessoa que gosta de comida junk, mesmo ela, diante deste selo, ele vai se sentir intimidado, né? Então, são pesquisas como essa que nós aqui na academia estamos dispostos a fazer. Então, para a gente é importante que se tragam mesmo esses trabalhos, que se tragam essas questões para a gente poder estar fazendo aqui. É uma alegria. Só para complementar, né, o colega,
interessante porque eu tenho ido a um congresso, o professor Décio fala muito bem dele, acho que o senhor se lembra, chama Food Systems and Dynamics, que é na Alemanha. Não se usa a mesma palavra agro lá, né? É somente food system. E aqui a gente não pensa, a vida inteira usou cadeias agroalimentares de fibra e energia. Então, acho que é isso mesmo. A gente vai evoluindo aí nos temas, o importante é a gente poder falar e discutir. É isso aí. Obrigada pela participação aqui, muito bom. Luciana, muito obrigado. E fica o convite, se uma grande empresa não tiver projetos com uma grande universidade, é um ponto a se refletir. Obrigado pelo painel. A administração está de portas abertas, disse a coordenadora. Obrigado aos painelistas. Pessoal, agora rapidamente, antes de outra bronca, vamos apresentar as startups, começando pela Implanta. A Carolina está aqui. Bom, aqui a startup é do Cubo, que tem um andar inteiro dedicado, andar ou dois, não sei, mas são alguns andares, certo? 3 dedicados a startups. Eles vão apresentar em 8 minutos, certo? 7, caiu? 7. Então, Carol, o palco é seu. Vamos lá, boa sorte, preparem um bolso. Vamos lá. Muito obrigada. Eu vou tentar ser o mais breve possível. Bem, meu nome é Carolina Ramos, eu sou de Florianópolis, fiz Universidade Federal de Santa Catarina, curso de administração também, é uma honra estar aqui. 10 anos expatriada na Europa e Ásia e voltei há cerca de 12 anos aqui para São Paulo, trabalhando em prospecção de novos mercados. A Implanta tem uma história semelhante com a minha, ela tem 13 anos de história e ela é uma spin-off do grupo Aliari. E é bastante interessante que o grupo Aliari ele é pioneiro no mercado agro, tendo como URP 60 mil usuários ativos. Então, assim, hoje a Implanta ela vem caminhando para ela se tornar uma scale-up. A scale-up ela é um upgrade de uma startup. Então, ela já tem processos definidos, já tem procedimentos adequados, sólida carteira de clientes, e já tem produtos estabelecidos no mercado. Então, a gente espera que até o final desse ano a gente dê esse passo e já se estabeleça como uma scale-up. Entrando no mercado de agronegócio, confesso que estou um pouco insegura em falar agronegócio depois de tantas discussões. Confesso, estou um pouco preocupada, mas eu treinei dessa maneira e vou refletir melhor de outras maneiras de falar no próximo. Ele é o mercado, né, do agronegócio brasileiro, ele é promissor ao mundo todo. A gente ainda acredita que o Brasil vai ser a solução de problemas alimentares no longo prazo e a PwC demonstrou bastante demanda de alimentação para os próximos anos e isso pode ser uma preocupação, pode ser uma oportunidade e a gente encara isso como uma oportunidade. E a gente está mais ou menos aqui para explicar resumidamente que a Implanta ela pode ser uma força para a solução desses desafios e seguir em frente otimizando processos com base de inteligência de dados. A gente sabe que a mecanização do agronegócio ele vem acontecendo há muitas décadas e a gente vê também uma necessidade há pouco tempo da otimização da gestão. Então, a gente vê a universidade entrando em contato, a gente vê centros tecnológicos sendo desenvolvidos, mas não há tantas décadas quanto a mecanização. E a gente vê que essa revolução digital, a Implanta pode estar junto e pode contribuir justamente na cadeia produtiva, que foi que muita gente comentou aqui, que justamente o agro não é só um departamento. Ela vai desde a sua produção até a mesa do nosso consumidor final, passando por toda a parte de defensivos, sementes, saúde animal e tantas outras partes integrantes desse ecossistema. A Implanta, ela colhe esses dados, tanto de estoque quanto de vendas de todos esses personagens, todos esses agentes, e transforma em ferramenta de apoio à tomada de decisão. Meu tempo acabou. Não, Carol, está indo super bem. Vai lá. Bem, tudo isso para dizer que a Implanta ela é um suporte essencial para o processo de tomada de decisão. Isto é, ela, hoje em dia, ela colhe cerca de
informações de 13 mil CNPJs diferentes no Brasil e no exterior, países da América Latina, justamente para trazer essa informação e suporte à tomada de decisão aos clientes e agentes dessa cadeia. A Implanta ela tem um processo suave, né, nessa disponibilidade dos dados, que todo mundo sabe que uma empresa, ao abrir as suas portas e mostrar as suas informações mais sensíveis, pode tornar-se até um tanto vulnerável. Mas a gente acredita que o nosso processo de observação a esses dados e tratamento deles pode ser suave, com visibilidade total, acurácia e eficiência operacional. Bem, resumi o máximo que eu pude. Eu achei que a minha telinha viria aqui, justamente com os links e tudo mais, mas o nosso site chama-se implantait.com.br e eu fico à disposição para tirar qualquer dúvida. Nós temos um chat praticamente 24/7 lá e a gente está à disposição. Carol, Obrigada. se uma empresa quiser fazer um test drive com o Implanta, como é que a gente pode fazer? Bem, entre em contato conosco pelo site ou comigo. Eu imaginei que via a telinha aqui. Não tem problema, a gente manda o link. Muito obrigada. A gente trabalha muito com POC, né? Que é Proof of Concept. Ele funciona da seguinte maneira. A gente pega uma automação necessária para o processo da cadeia produtiva daquela empresa e mostra ao nosso cliente de que é capaz, que a gente consegue otimizar, de que a gente consegue fornecer informação para o processo de tomada de decisão e, a partir disso, ele torna o trabalho escalável para as outras automações necessárias. Ótimo, Carol. Obrigado, parabéns pelo trabalho, pelo esforço. É a inteligência no campo. Agora a gente vai escutar a Silo Real com José Domingues. José, obrigado por ter vindo. Por favor. Muito obrigado. Sou José Domingues. Pepe, falam. Sou argentino, por isso o sotaque está esquisito, mas estou morando aqui na Argentina já faz 6 anos. E realmente venho por outro trabalho e fiquei enamorado do que está acontecendo aqui com o agro. E realmente, para que tiver oportunidade de percorrer aí a 163, BR-020, é uma coisa que não tem igual no mundo inteiro. E a gente, começando com isso, começou com um problema que hoje acho que é um dos principais gargalhos daqui do Brasil para crescimento do agro e para a segurança alimentar, que é o armazenamento e a logística. Hoje o Brasil tem um déficit para armazenamento de 160 milhões de toneladas por ano de déficit de armazenamento. É uma coisa que normalmente a Organização Mundial fala que tem que ter país para ter segurança e independência 1,5 vezes sua capacidade de produção em armazenamento. Brasil só tem 0,8 e só 16% disso está a nível fazenda. Isso traz muito problema, muitas coisas que podem resolver. Então, quando o ano passado, um dia no Cubo, o ministro Fávaro foi aí e falou, mas você vai estragar o plano safra com todas essas coisas, essas soluções. Falamos, não, o plano safra pode quintuplicar, pode dar 5 vezes a mais, que ainda não cobre o déficit que gera cada ano o crescimento que está tendo no agro no Brasil. Isso está obrigando a trazer novas soluções. Uma dessas soluções é o silo-bolsa. Não sei se vocês conhecem essas grandes linguiças que estão no campo, aí no Jau, que tem 200 toneladas cada um de grão. Quando falamos de 200 toneladas, estamos falando de 300, 400 mil reais, muitas vezes, de grão aí dentro, que é bem mais barato, traz novas soluções que está acontecendo. Mas aqui no Brasil, só 8% da colheita passa por silo-bolsas. Por exemplo, nos Estados Unidos, perto do 40%, na Argentina, 60% da colheita passa por silo-bolsas. Porque não é somente um jeito de armazenar o que não entra no silo-chapa. É também um jeito de dar novas formas de negócio. Você pode ser um armazém geral sem ter um silo-chapa ou um silo tradicional. E o silo real foi por transformar o silo-bolsa em uma garantia real. Porque muitas vezes o problema que tem o pequeno produtor é que ele não tem independência para ter grana, de ter grão armazenado. Então, a gente, com nossa solução que tem
diferentes tecnologias de IoT, de blockchain, de monitoramento satelital, consigue conectar o silobolsa com o mercado de seguros, mercado financeiro, para que o produtor não perda liquidez. E tenha soluções de rastreabilidade também, está sendo muito usado para sementes, para tudo, por causa que não perca rastreabilidade, tenha liquidez, para ele conseguir segurar e ter isso. E ponto bem importante, eu adorei tudo o que hoje falei, quero agradecer muito a oportunidade de estar aqui, mas também de falar e escutar. E nós temos muita paixão também por resolver o problema do trabalhador rural, que muitas vezes fala somente dos produtores, mas o trabalhador rural está também muito mais. Eu escuto muitas vezes o podcast e tudo falando do agronegócio, Faria Lima, VC, CVC, empresa, mas tem que ter muito mais também escutar o trabalhador rural e as empresas, as startups, temos que ter muita mais paixão por resolver o problema deles. E realmente isso é pouco o que a gente está procurando cada vez mais, passar mais tempo na 163 BR020, que é onde está o problema de armazenamento. Quando vai a Piauí, da colheita até o armazenamento mais cercano chega a ter 110 quilômetros, que é uma coisa que não dá a economia para fazer uma coisa assim. Então, a gente está resolvendo, virando o silobolsa uma garantia real, para que os produtores possam ter independência e eles consigam ter independência na venda e na comercialização. Fantástico. É o Airbnb do campo. Obrigado. Conta para a gente, José, esse material já está pronto para alocar, para uso, ou ainda está em protótipo? Não, está funcionando. Aqui no Brasil temos temos com grandes fazendas, principalmente a gente, como não somos tantos aqui, eu tivesse gostado, mas grande parte, eu não contrato pessoas com DDD-11. Falo que o produtor rural não gosta de DDD-11, então está no interior. E hoje já temos aí produção em Chapadão do Céu, Petrovinas, Rodavelha, Confresa, já temos soluções nossas funcionando. E é sustentável, a Jaque perguntou? É sustentável economicamente? Não. O material? O material, a gente não dá o silobolsa. O silobolsa é um plástico que é reciclável, já tem muito. A gente não dá, a gente dá a rastreabilidade, a identidade e a dar toda a cadeia para poder conectar isso. A gente começou com o silobolsa, mas tem monte de outras coisas que precisam da mesma identidade, rastreabilidade e prova de estado para conectar com o ecossistema. Excelente. Obrigado por ter vindo. Muito obrigado a você. Obrigado. Em português está ótimo. Obrigado. Vou chamar o Thiago Holanda, da empresa, daí você tem que me ajudar. É BITI9 ou tem um apelido? É assim? Vamos lá, Thiago. Obrigado. Obrigado. É BIT9. É BIT9, viu? O pessoal costuma falar isso. 9 no lugar, mas o 9 é de inovação. Não tem jeito. Por isso que faz mais sentido. Bom, boa noite, obrigado aí pela oportunidade, Karina, pelo convite, parabéns pela organização. Bom, foram trazidos alguns pontos em termos de disrupção no agro, né? Então, mudar até o termo que o Tejon citou, acho que eu vou adotar essa terminologia bem interessante. E a gente trabalha não no campo, mas ajudando o campo a ser mais produtivo em empresas que têm back-office muito grande. Então, a gente tem clientes como Danone, Tereos, Raizen, né, que são grandes corporações que têm um time muito grande que faz processos manuais, e a gente tem um software robótico que tem dotado de IA, de OCR, que são as terminações para fazer leitura de documento automática, e a gente faz a interpretação desses documentos e consegue fazer, por exemplo, a entrada de nota fiscal automática, emissão de pedido de compra, a gente integra com RPs de mercado, principalmente SAP, TOTUS. Então, tudo que você faz, atividade manual e administrativa, no seu back-office, a gente consegue automatizar. Então, a gente é tailor-made, que a gente chama, a gente vai entender a complexidade da sua atividade e vai desenvolver uma solução para que aquilo seja automático e autônomo desde o início até o fim da saída da informação ou da necessidade da atividade. Então, a entrada de nota é bem interessante, que a gente consegue pegar desde os sites, os documentos XML ou aquilo que você recebe por e-mail do seu fornecedor e fazer a leitura com a nossa IA
extrair essas informações e colocar essas informações no ERP. Esse é um exemplo de uma automação de ponta a ponta. A gente também tem solução do RenovaBio, que conecta bastante aí com empresas de produção de biocombustíveis, né, para tomada de crédito e apuração de tudo isso. A gente consegue automatizar, e quem usa essa solução com a gente é a Raizen, que também é outra grande empresa aí do setor de agricultura. Bom, basicamente essa é a nossa solução. Tem um pouquinho do descritivo aqui. Se quiser acessar o nosso site, lá tem bastante informação em case. bit9.com.br. Eu pensei que ia ter vídeo e fica difícil defender no Google tantas terminologias, mas nos vídeos e no site a gente consegue demonstrar como é que o robô faz a execução das atividades. Tiago, essas empresas que você citou já são clientes da empresa? Já, a gente tem mais de 40 clientes, né, já ativos. A empresa está escalando, né, então a gente chama de uma scale-up. A gente foi investido pelo Google for Startups, fomos investidos também pela Hotmart e acelerados pela Endeavor o ano passado, né? Então, ano passado nosso CEO saiu na capa da Exame, a gente foi a segunda empresa que mais cresceu no segmento. Que legal, já é uma startup grande. Já, startup. Crescida. É mentalidade de startup, né? Como o Steve Jobs falava que a Apple é uma grande corporação, mas tem mentalidade de startup, né? Então, excelente, é Tiago. que a gente faz. Obrigado pela apresentação. Eu que agradeço. Obrigado, gente. Pessoal, com o Tiago a gente encerra o painel de hoje, o fórum de hoje. Agradecer ao Cubo do Itaú por ter apresentado as startups. Agradecer, vou tirar a foto. Agradecer a SPM novamente. Érica, obrigado por toda a coordenação. E chamar o pessoal para a foto oficial antes do fechamento. Todos os painelistas e o pessoal da SPM. Vamos lá. Obrigado, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite.